Muito obrigado. Obrigado por assistir a essas conferências. Me chamo Pedro e estou responsável por passar o temário do curso Conhecimento de Si Mesmo por estas páginas. Então, hoje teremos o tema número 34, o Centro de Gravidade Permanente. Então, vamos saber o que é o Centro de Gravidade Permanente, onde ele está e onde deveria estar e também como precisamos fazer para colocar esse centro de gravidade onde deveria estar, onde deve estar. Então, o centro de gravidade é algo assim como continuidade de propósitos, ou é realmente continuidade de propósito. Então, qualquer coisa que se vá fazer, desde uma simples água para esquentar o café, para fazer um café, é necessário que ligue o fogo e deixe ferver, deixe ligado até a água ferver. Se nós ligamos o fogão e precisamos sair, fazer alguma coisa, desligamos, quando voltar já perdeu-se aquela energia e vamos ligar novamente e vai então começar tudo novamente. Então assim é a continuidade de propósito. Em todas as atividades que nós formos fazer, é necessário continuidade de propósitos. Atuar continuamente nesse sentido. E aqui nós nos referimos, este tema, nos referimos ao trabalho sobre nós, ao trabalho psicológico, a este trabalho de autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Então, nós temos aprendido que nós não somos uma pessoa, e sim somos muitas pessoas. Somos muitos eus. Nós estudamos a multiplicidade dos eus, a doutrina dos muitos. Essa doutrina foi ensinada por muitos iniciados e é uma pura verdade. São muitos eus que nós carregamos dentro de nós. Cada eu tem a sua vontade, cada eu tem os seus desejos, cada eu tem os seus projetos, tem os seus desejos, as suas vontades, a direção. Então, cada eu puxa em uma direção. Em um momento, está um eu ativo, está usando a nossa máquina humana e está com um certo inclinação por alguma coisa. Mais tarde, quando outro eu assume o comando da máquina humana, nós mudamos de ideia e já não tem nada que ver com aquela ideia anterior. Se diz que pensou melhor. Se diz que pensou melhor e decidiu por agir desta ou daquela forma. Então, na verdade, foi uma luta interna entre diferentes eus. E um eu, outro eu, que não era o que estava com a ideia anterior, assumiu o comando da máquina e resolveu agir desta ou daquela forma. Então, nós somos
essa multiplicidade. Somos muitas pessoas. Não somos apenas 7. São 7 os principais defeitos psicológicos. Os cabeças de legião que se divide, se subdivide em milhares ou milhões de eus mais específicos, mais fracos, mais específicos em determinados setores. Então são esses eus que comandam a máquina humana através dos centros. Esses eus atuam em determinadas horas, em determinadas circunstâncias, em um ou outro centro, ou em vários centros da máquina humana. E, então isso impede que nós tenha continuidade de propósito, que nós tenha ideias fixas, projetos que perdurem. Então, nós não somos responsáveis. Então, não há um sujeito responsável no nosso interior. Porque um eu assume um compromisso e outro destrona esse eu, porque dentro de nós nós podemos refletir e vamos perceber que existe um trono, existe um comando, e para comandar, para sentar nesse trono, são os eus que sentam em determinados momentos, em determinadas circunstâncias. Um ou outro eu assume o comando da máquina humana. Então é difícil, é praticamente impossível que haja continuidade de propósitos em nós, nos seres humanos, porque não há um sujeito responsável dentro de nós, porque nós somos uma multiplicidade, somos muitos. Essa essência aprisionada por um eu, dessa essência nasce a força, porém ela é distorcida pelo eu, pelo agregado psicológico, pelo defeito psicológico. Essa força, esse anelo é distorcido e inverte totalmente o objetivo. Então, quando se elimina o eu, quando se desintegra, elimina o eu, surge então o verdadeiro anelo que vem da essência, que é justamente o contrário do que determinado eu manifesta. Então, não existe esse sujeito responsável no nosso interior, devido justamente à multiplicidade de eus, essa multidão de eus que está no nosso interior, que vivem no nosso interior e comandam a máquina humana através dos nossos centros. Então, existem pessoas, muitas pessoas acreditam ter esse centro de gravidade permanente, acreditam que são sempre as mesmas pessoas. Se dizem responsáveis, acreditam ter o centro de gravidade permanente.
porém é um engano. É um engano porque as nossas atitudes vêm do interior da nossa psique, de algum defeito psicológico, de um ou de outro. Nós temos defeitos que estão sempre mais à flor da psique e que atuam mais, que formam a nossa personalidade. Eles são que estão na superfície da psique. Eles atuam mais e nos definem como pessoas de personalidade forte, outros de personalidade mais fraca, porém esses eus nos definem. Eles dão a aparência externa da nossa personalidade e isso nos leva a crer que nós somos isso, somos permanentemente isso, dessa forma. Porém, internamente, em camadas mais profundas da psique, mais e mais profundas, existem outros eus que estão apenas esperando a oportunidade para vir à tona, para vir à superfície e agir, ou agir através de nós. Então nós somos um veículo, a nossa personalidade é um veículo que tanto serve a um eu como a outro eu. Somos um veículo que está disponível aos eus. Em alguns momentos está ativo um eu, em outros está outro eu. Então isso nos faz máquinas, nos faz criaturas mecânicas, como já estudamos em temas anteriores. Então seria difícil, praticamente impossível, que exista esse responsável e que exista continuidade de propósitos, que exista um anelo profundo por estes estudos, justamente porque nós permitimos que os eus atuem através da nossa personalidade, a partir desses defeitos psicológicos, a partir do nosso interior. Então, nestes estudos, neste trabalho de conhecimento de si mesmo, chegam pessoas muito animadas e isso nos alegra e alegra a todos quando essas pessoas animadas chegam a esses estudos, chegam com bastante inquietudes e demonstram interesses, sinceridade por esses estudos. E isso muda com o tempo, as pessoas desanimam, acreditam que isto é fácil. Este trabalho não é fácil, é preciso persistência, é preciso perseverar, é preciso ter continuidade de propósitos. E as pessoas acreditam que isto é fácil e uma hora para outra, por algum motivo, por alguma razão, elas se retiram desses estudos, abandonam com alguma justificativa, talvez uma justificativa até plausível, no sentido externo, porém é algo que leva
a pessoas a se retirarem destes estudos, se retirarem destes ensinamentos. Então, por esse motivo, é muito difícil que alguém chegue à autorrealização íntima do ser. É normal que a pessoa se desanime com este trabalho. Então, os mestres realmente se surpreendem quando alguém se demonstra interesse e luta para superar-se. Então, isso, os mestres acreditam que isso é o anormal. Então, o normal é que nós trabalhemos um pouco e se desanime e se abandone esse trabalho. Então, o anormal é que alguém continue, que alguém vá a fundo nesse trabalho e alcance a autorrealização. É muito difícil que alguém chegue à autorrealização íntima do ser, justamente porque requer continuidade de propósito, requer dedicação integral, dedicar a vida a estes estudos. Esse trabalho não é algo assim que nós devemos fazer quando sobra tempo. Na verdade, nós devemos tirar o tempo do ego, tirar o tempo dos eus, porque os eus roubam o nosso tempo. Nós temos que roubar o tempo dos eus. Porque existem muitas atrações, muitas oportunidades, muitas ofertas neste mundo que realmente fascinam as pessoas. As pessoas, a humanidade persegue esses objetivos materiais, coisas da personalidade. E isso fascina, acaba fascinando a pessoa e a pessoa enfraquece, a pessoa perde a força, perde o ânimo e vai cuidar dos seus interesses, cuidar dos seus projetos. E os nossos projetos, na verdade, são projetos dos eus, são projetos do ego. São muito diferentes dos projetos do nosso ser. São diferentes do projeto da nossa essência. A nossa essência sabe o que precisa fazer. A essência sabe que precisa morrer, que precisamos eliminar defeitos, que precisamos nascer e que precisamos nos sacrificar pela humanidade. Que esse é os pontos, as frentes em que nós precisamos trabalhar. São as 3 frentes. Precisamos eliminar defeitos, precisamos nascer e precisamos nos sacrificar pela humanidade, que é levar este ensinamento de forma gratuita, de forma clara, pura, a todas as pessoas. Então, nós temos o livre-arbítrio de optar por trabalhar no sentido de alcançar a autorrealização e temos o livre-arbítrio em trabalhar no sentido de alcançar os objetivos materiais. Então a pessoa desanima, muitas pessoas desanimam porque aparecem
a pessoa lê um livro, um outro livro fora, que promete algo mais fácil, que sugere que esse trabalho é fácil e que não precisa trabalhar sobre si, não precisa eliminar defeitos. E a pessoa então se filia a escolas pseudo-esotéricas e acredita que vai bem, porque é tudo muito bonito. Em muitas escolas, ou nas escolas pseudo-esotéricas, se dão iniciações, se fazem rituais no mundo físico, se dão iniciações, se dão graus. Porém, esses graus não têm valor nenhum para a essência, para o ser. Na verdade, esses graus recebem a personalidade. E a pessoa acredita que está indo bem, que está progredindo, que está crescendo internamente, porque intelectualmente está adquirindo conhecimento apenas intelectual. E a pessoa então acredita que é assim e que é fácil e acaba perdendo toda a força, desanima, porque a força para trabalhar com os três fatores, a força vem do nosso ser e vem da loja branca, da verdadeira loja branca. Então, para trabalhar, para progredir nestes estudos, é preciso trabalhar com a Mãe Divina, trabalhar com a força do Pai, com a Mãe Divina que elimina os defeitos. Então, é preciso fidelidade aos estudos, é preciso ser fiel ao seu real ser, para que o ser, para que a Mãe Divina atue no trabalho de morte e no trabalho de nascimento. E também no trabalho com o terceiro fator. Então, dessa forma, por essa dificuldade, o caminho ser estreito, porque essa do caminho estreito é algo alegórico, que o Mestre Jesus ensinou que entrai pela porta estreita, que leva ao ser, porque larga o caminho que leva à perdição. Então, a porta estreita são a retidão, que uma pessoa, que um de nós precisa caminhar na retidão, precisa ser fiel ao seu real ser, para que exista realmente progresso nestes estudos, nesta busca do nosso ser. Então é preciso trabalhar sobre os eus, encontrar os eus através da autoobservação e através da prática de morte, eliminar os eus que nos tiram do trabalho. Todos os eus nos tiram do trabalho. Todos os eus cada um tem o seu objetivo. Como já estávamos dizendo, um puxa para lá e outro puxa para cá. E nos tira do verdadeiro objetivo, que é a autorrealização íntima do ser.
Então, é necessário ter continuidade de propósito. E o centro de gravidade permanente é essa continuidade de propósito. O centro de gravidade é nós, a maioria, a humanidade, tem esse centro de gravidade na profissão, na sua ocupação profissional. O engenheiro, o arquiteto, o comerciante, o médico, cada um tem o seu centro de gravidade na profissão. Tudo o que ele faz está relacionado com a sua profissão, está relacionado com o seu ofício. O médico está envolvido com tudo relacionado à medicina, pacientes, medicamentos, enfim, tudo relacionado a esse setor. Já o engenheiro, já na construção, precisa comprar materiais, administrar o pessoal, enfim, fazer tudo o que envolve, tudo o que é necessário em uma obra. Então, ele tem o centro de gravidade na construção. Tudo que ele faz está em torno da construção. Seus amigos são da construção, são do ramo. O comerciante precisa estar, ele está envolvido no comércio, na compra, na pesquisar preços, comprar mais barato para poder ganhar mais. Então, o centro de gravidade está na profissão, está na personalidade. Então, é preciso transferir esse centro de gravidade para a essência. Da personalidade, transferir para a essência. Para que exista continuidade de propósito neste trabalho. Porque a essência sabe o que tem que fazer, o que precisa fazer para alcançar o objetivo, que é o objetivo do nosso ser. Porque a razão do nosso ser é o mesmo ser. A razão de existir, o nosso ser, é ele mesmo. Então, ele existe por si. Ele quer a autorrealização íntima do ser. Já a personalidade quer a realização pessoal. As pessoas buscam a autorrealização pessoal. Conseguir um título, conseguir um bom trabalho, ter um bom salário, isso é considerado entre as pessoas, entre os seres humanos, o objetivo da sua existência. E isso é onde gravita a nossa máquina humana, gravita para esse sentido, no sentido de adquirir, ter. E a nossa essência gravita para o ser. Então, é o ser e o não ser. O ser é o ser e o não ser é o ego. Então, eis a questão: ser ou não ser. Então, o trabalho esotérico, o trabalho sobre nós, precisa ser contínuo, precisa ser permanente. Precisamos ir dando oitavas, precisamos ir nos detalhando cada vez mais, procurando
descobrir em nós cada vez mais e mais detalhes dos defeitos psicológicos. Descobrir cada vez mais a sutileza dos defeitos quando se manifestam, quando agem, quando usam a máquina humana. Muitas atitudes que nós temos, nós acreditamos que seja da essência. E, na verdade, é de um eu, de um ou de outro eu. Então, com esse exercício da autoobservação, nós vamos nos capacitando cada vez mais para esmiuçar o ego, fracionar o ego e colocar em uma mesa, desmembrar a estrutura do ego. Então, o ego tem uma estrutura que age pensando em obter uma vantagem. Muitas vezes uma atitude pequenininha aqui tem a sua origem em um defeito maior, em um interesse egóico mais profundo. E isso nos engana, nos faz pensar que essa atitude vem da nossa essência. Na verdade, é um detalhe que está sendo expresso por um ou outro defeito psicológico. Então, a humanidade está sendo submetida, todas as épocas, em todas as raças, o ser humano é submetido a esse experimento que o Sol está fazendo com as raças, está fazendo com o ser humano, que é colher homens solares. Colher homens solares, homens verdadeiros. E esse projeto, essa experiência que o Sol faz conosco, com os seres humanos, é uma experiência muito difícil, porque o ser humano se rebela contra essas coisas superiores e envereda pelo caminho involutivo. O ser humano, a história acredita, a história descreve que o ser humano está evoluindo. Na verdade, não estamos evoluindo, porque a evolução não é mecânica. Existe a evolução e existe a involução. Se evolui até um certo ponto, até mecanicamente, porém depois se involui, se cai na involução. E para alcançar, para realmente evoluir, é preciso eliminar os defeitos psicológicos. Não há como o ser humano evoluir, não há como uma raça humana evoluir, chegar à perfeição de forma mecânica, de forma automática, como acredita a ciência. Acredita que o ser humano está em evolução, que o planeta está evoluindo. Essa tecnologia
acredita-se que é evolução. Na verdade, a tecnologia significa involução, porque o ser humano em si está piorando. O ser humano está cada vez pior. Nós podemos ver pelos crimes, pela atuação do ser humano. Se nós formos ver a atuação do ser humano nas relações entre si, nas relações entre países, entre classes sociais, nós vamos perceber que o ser humano está em choque. Está em choque. Sexo contra sexo. Está em choque classe contra classe. Está em choque país contra país. E isso não pode ser chamado, não pode ser qualificado como evolução. Está claro que isso é uma involução, isso é uma decadência. Dessa psique, daqui nasce tudo. Daqui nascem as guerras. Daqui nascem as brigas entre pessoas, as discussões, as discórdias, as brigas entre casais, entre pais e filhos, tem origem aqui. Os conflitos, toda forma de conflito, nasce daqui, dessa psique, porque exatamente cada eu tem a sua, o seu desejo, e que vai contra o desejo de outra pessoa. Então são eus que brigam entre si. Não são pessoas que brigam, são eus que estão no comando dessa máquina humana, que estão no comando dessa pessoa e que geram conflitos e se desentendem e brigam. Então, aqui nasce toda forma de conflito. E então nascem também os conflitos entre países. E entram em guerras, como agora estamos vivendo esse horror da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, esse nasce daqui, desta psique negra. E isso, não há dúvida que isso não é evolução, e sim é uma involução. É uma franca involução. Então, para que haja evolução, é necessário morrer, é necessário negar a si mesmo, é necessário eliminar o eu, é necessário eliminar os eus psicológicos. E é necessário que o ser humano, é necessário que o homem e a mulher tenha corpo são, tenha um corpo naturalmente conforme foi criado. E isso implica nas alterações, nos trabalhos, nas experiências de laboratório que fazem os cientistas, que fazem nas pesquisas, que buscam descobrir remédios, buscam descobrir fórmulas milagrosas, esses transplantes de órgãos, trabalho com as glândulas, a manipulação das glândulas. Então isso altera a máquina humana, altera o organismo
e vai se tornando impossível que a semente, que é o próprio sêmen que está depositado no ser humano, que essa semente germine. Então é preciso que a semente tenha um solo, seja posta em solo fértil, que essa semente esteja natural, que esteja sadia. E se essas experiências prosseguem, o homem se torna estéril, a mulher se torna estéril e já não tem como transmutar a energia sexual, porque é necessário ter o organismo normal. O homem não pode estar castrado, a mulher não pode estar castrada. Esse negócio de castração vem de um eu da luxúria, o eu da fornicação, que quer fornicar à vontade, sem o problema de ter compromissos, de gerar filhos e compromissos, porque filhos são compromissos. Então, se castram. E uma pessoa castrada está impossibilitada de transmutar a energia, porque, na verdade, não tem a energia normal. Foi adulterada. Então, é necessário que o homem, é necessário que o ser humano esteja normal e com as experiências que são realizadas no organismo humano, isso vai impossibilitando e impossibilita totalmente esse trabalho de transmutação, esse trabalho de nascimento espiritual, que o nascimento é sexual. Só se pode nascer através do sexo. Não se nasce de teorias. Tudo nasce do cruzamento entre o macho e a fêmea. Mesmo as plantas, existe o cruzamento. Se não houver cruzamento, não há frutos. Então, as plantas também estão adulteradas. E isso traz alimentos incompletos. Os alimentos já não são mais completos, já não são integrais, são adulterados. E isso já não serve ao organismo humano, já não alimenta. Então, esse negócio, esse fato de esse trabalho, essa manipulação nos organismos impossibilita a autorrealização íntima do ser. Então, se a ciência continua, vai cada vez mais impossibilitando a autorrealização. E o Sol, como está fazendo essa experiência, tem esse propósito, tem esse objetivo. E se o Sol vê que não há mais possibilidade de colher frutos dessa raça, então a raça perece, a raça se extingue. Pode se extinguir de forma gradativa ou pode perecer abaixo de catástrofes, como aconteceu com todas as raças que nos precederam. Em todas as raças, o Sol colheu algumas homens solares, poucos, porém colheu. E nesta raça está muito escassa essa colheita.
e o Sol está praticamente, já se sabe que a colheita vai ser muito escassa, vai ser muito pequena. E como todas as raças perecem, esta nossa raça ária também perecerá, devido à falta de interesse do ser humano de trabalhar no objetivo da sua existência. Que o ser humano está fascinado com as coisas materiais, que perdeu todo o interesse neste trabalho que é do experimento solar. Então, se não há interesse no projeto do Sol, o Sol mesmo desiste do projeto e essa raça perece. E isso é normal, porque todas as raças pereceram. A maioria das pessoas da humanidade pereceu. Porém, esse perecimento é de forma muito... se torna difícil. É um processo muito difícil para cada um de nós perecer nessa experiência, perecer perder esse interesse e perecer em catástrofes ou em desaparecimento gradativo. Assim como, então, as formigas foram, em um arcaico passado, elas foram uma raça humana que foi se desenvolveu uma civilização socialista e que foi tirada dessa humanidade. Os ditadores tiraram todo o direito religioso, todo o direito, o livre-arbítrio da humanidade, e essa raça se tornou completamente mecânica, se tornou algo que já não servia aos interesses solares. E essa raça foi diminuindo. As pessoas foram nascendo cada vez menores, mais pequenas e mais pequenas. Eram organizadas, muito organizadas. E isso é a herança que as formigas têm no seu formigueiro lá, que são organizadas. Cada uma tem a sua atribuição, cada uma trabalha em um setor. Isso é devido a essas normas socialistas que escravizam, que obrigam a pessoa a fazer isto ou aquilo por normas. Então, nessa época, foi essa civilização caiu em decadência e foi se tornando cada vez mais e mais pequena. E hoje são as formigas. Isto para nós, isso parece algo impossível. Porém, um iniciado que desperte a consciência verá isso de fato. Ele pode ir a esses locais, a esse remoto tempo, e com a consciência verificar esse fato que ocorreu com essa humanidade. Então, esse negócio de trabalhar sobre si é algo muito sério, é algo imprescindível, é algo que é indispensável ter continuidade de propósito. É necessário ter um interesse diário
nesse trabalho. Se nós trabalhamos hoje e amanhã não trabalhamos, nós perdemos o trabalho que fizemos e o ego se reforça, o ego nos domina. Ele volta quando nós relaxamos no trabalho, o ego se fortalece e quando volta fortalecido, ele nos domina. Então, é necessário ter continuidade de propósito, é necessário trabalhar diariamente, dedicar um tempo para fazer as práticas que aqui são ensinadas. Retirar o tempo do eu, porque o nosso tempo é tudo que temos. O tempo é o que nós temos. Se nós nos entregamos ao eu, ou aos eus, os eus roubam o nosso tempo. Se diz que tempo é ouro, realmente o tempo é ouro. E é preciso trabalhar nessa direção, na direção da autorrealização íntima do ser. Trabalhar com continuidade de propósito, trabalhar incessantemente. Então, a Lua, existem duas luas. Existe essa Lua que reflete a luz e nos ilumina nas noites de lua cheia, e existe uma outra Lua menor e que está mais distante. A outra, então a Terra tem duas luas, tem essa Lua branca e tem a Lua negra, que é Lilith, também conhecida entre os cientistas como uma lentilha, porque é de tamanho bem reduzido. Então, nessa Lua negra, dessa Lua negra surgem as ondas egóicas e que encontram ressonância no nosso interior, porque nós temos o ego no nosso interior. Então, partem ondas dessa Lua negra, dessa Lilith, e se identificam com o nosso ego e colocam em atividade o ego no nosso interior. Então, esses crimes bárbaros que têm acontecido, na verdade, sempre aconteceram, porém que estão cada vez mais frequentes e mais bárbaros. Esses crimes têm origem nessa Lua negra, porque encontram ressonância, encontram similaridade no nosso interior, no nosso ego. Então, essas ondas são emitidas por essa Lua e, por afinidades, por semelhança, se encontram no nosso interior, no interior da humanidade, de cada pessoa, e colocam em atividade esses eus bárbaros que cometem os crimes bárbaros que nesses últimos tempos temos tomado conhecimento. Pais que matam filhos, mães que matam filhos. Aqui mesmo, na nossa cidade, próximo daqui, na nossa região, temos sabido de casos horrorosos. Mãe que mata as filhas. E aparentemente antes essa mãe não era uma pessoa má. Mas como carrega no seu interior, como nós carregamos o ego, então esse ego é acionado por essas ondas que partem, que vêm dessa Lua negra e encontram afinidade no nosso interior, no interior de muitas pessoas, e colocam em atividade esses eus que cometem os crimes bárbaros.
isso é algo muito sério. Isso é algo que nós devemos refletir. Muitas pessoas que cometem crimes, pessoas que conhecem essas pessoas, dizem: jamais pensaria que fulano faria tal coisa. Claro, não se pode pensar, porque a aparência da pessoa engana. E nós, como somos inconscientes, vemos só a aparência, não vemos o interior, não percebemos. Então a aparência realmente engana. E uma pessoa aparentemente calma, aparentemente tranquila, acaba cometendo um crime bárbaro, ou qualquer crime que não seja tão bárbaro, mas que as pessoas que conheciam essa pessoa, podem dizer que jamais acreditariam que essa pessoa cometeria tal crime. É devido aos eus que estão na nossa psique, estão inativos, porém são acionados com essas ondas que vêm de Lilith e colocam em atividade esses eus e levam a pessoa a cometer essas barbáries. Nós estamos dispostos a colaborar no esclarecimento de dúvidas, de pessoas podem nos escrever pelo WhatsApp que está na tela e nós estaremos dispostos a responder. Estamos dispostos a esclarecer, a aprofundar estes temas, e neste trabalho é necessário que haja interação. Nós estamos dispostos a interagir com as pessoas interessadas. Muito obrigado e boa noite.